protestou-lhe Dalila. Diz ela assim para ele: como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola, e não me fizeste saber a verdade, onde reside a tua grande força. Versículo 16. Como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Amém? Entenderam bem esse versículo? Como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. O 17. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela todo o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele. Portanto, sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se for raspado todo o cabelo da minha cabeça, minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato eu ficaria tão vulnerável como qualquer outro homem. Então Dalila sentiu finalmente que Sansão havia lhe aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas dessa vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram, e levando toda a prata prometida. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Capacidade humana muito pouca para, através de uma ministração, alcançar todas as pessoas que estão no templo, as pessoas que vão assistir esse culto, as pessoas que estão assistindo ao vivo agora pela internet, as que vão nos assistir pelo Pensando Bem, no YouTube. Só o teu poder sobre a vida de uma pessoa para usá-la como instrumento. Eu te peço mais uma vez que me use apenas como instrumento da tua palavra, para que essa palavra ministrada venha trazer crescimento, venha trazer entendimento em nossas vidas, para que possamos vencer as hostes do mal. Isso que eu quero que aconteça, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto é muito interessante, que a Bíblia ela é muito atual, né? E esse texto está escrito há não sei quantos milhões de anos, e hoje é bem a nossa realidade do que nós estamos vivendo. A história de Sansão e Dalila, depois, se você não sabe, vai ler, né? Que eu não vou contar toda a história aqui, senão o culto acaba meia-noite. 9h10 a gente acaba. E de tanto ela insistir em saber qual que era o segredo dele, ela foi perguntando, e por 3 vezes ele falou e dava um migué nela, e daí ela amarrou e ele se soltava. Até que de tanto ela insistir, Sansão ficou deprimido. Versículo 16, como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Eu quero que você entenda nesta noite, que Satanás continua o mesmo processo, o mesmo demônio que atuou na vida de Dalila, está atuando nos nossos dias, em pessoas diferentes, em situações diferentes, mas o espírito maligno ainda é o mesmo. Por que eu te falo isso? Tenho te ensinado muito a prestar atenção nos detalhes da vida. Se Satanás fosse tão esperto, como algumas pessoas o colocam, né? Porque tem gente que faz propaganda do diabo, né? Tem igrejas por aí que faz propaganda do diabo para entreter a mente das pessoas. Se Satanás fosse tão esperto, como ele não é, ele não precisava atormentar a vida da Dalila para descobrir o segredo de Sansão. Porque Satanás não é onipresente nem onisciente. Ele é o inimigo que ele fica esperando a nossa debilidade, ele fica esperando as nossas fraquezas, ele fica esperando as nossas falhas para ele poder atuar. E nos dias de hoje não é diferente. Circunstâncias vão batendo, situações difíceis vão chegando na nossa vida. Chega situação difícil no casamento, chega situação difícil na vida profissional, chega situação difícil na vida sentimental, chega situações difíceis que cercam as nossas vidas, até o ponto de nós começarmos a murmurarmos. Até o ponto que você fala para o diabo: nossa, se acontecesse isso, ia me ferrar a vida. O diabo vai na tua fraqueza e vai acabar com você, porque você falou o que é vulnerável na tua vida. Vocês lembram de uma passagem mais ou menos dessa? Um cara que chamava Jó, lá pro capítulo 1 e 2 ali, pega bem o começo ali da história dele, e uma certa hora ele fala assim: cara, o que eu mais temia me aconteceu. Então eu quero que você entenda que o inimigo de nossas almas, ele vai insistir de várias formas sobre as nossas vidas.
E aí que está uma coisa espiritual muito interessante, e a Bíblia nos alerta bem sobre isso. O que Jesus ensinou em Mateus 6,34? O 33 todo mundo lembra, né? Pelo menos o Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. O que fala o 34? A parte B do versículo fala assim: e basta a cada dia o seu mal. Satanás, ele tem muito espertamente feito com que nos angustiemos assim como angustiou Sansão. O problema começa a martelar na tua vida todo dia, e a gente não começa a renovar a nossa mente em Cristo. A gente começa a viver das coisas que passaram, sem pedir. Irmãos, entenda uma coisa: o segredo da ceia do Senhor é o seguinte: você toma a ceia para você lembrar do acontecimento crucial da vida de Jesus, né? Ali termina a história de Jesus de Nazaré e começa a vida, começa a história de Jesus o Cristo. O homem acaba na cruz e o Cristo ressurge da morte. Aleluia. Entendeu? Por isso que a gente toma ceia. Por quê? Se a gente não treinar, a gente não lembra disso. A gente só vai se entupindo com os problemas, só vai se enchendo de problemas, e a gente não tem buscado primeiro o reino de Deus, a gente não tem deixado com que o Espírito Santo fale em nossas vidas. Nós estamos vivendo de uma coisa perigosa que Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 4. Cuidado, não viva do que você olha, mas viva do que você crê, porque o que você olha acaba. Esse momento ruim que esse país está passando vai acabar. Essa situação difícil que você está vivendo hoje, ela vai acabar. Mas se você colocar o teu coração nela, aí o diabo vai perceber que um dia você vai falar: eu não aguento. Quando você fala assim, eu não aguento mais essa situação, ele desce o pau na tua cabeça. Daí você falou que isso vai me matar, ele quer te matar. João 10,10 parte A, o que fala? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Como que ele vai fazer isso se você não fala para ele? Ele não sabe, cara, entenda isso. É profundo, a Bíblia tem que ser lida e tem que ser entendida. Temos que sair dessa religiosidade maldita que foi nos impostas e começar a viver com a Bíblia do nosso lado. Mas a gente não lê mais a Bíblia, não ora mais. Se ficar meia hora aqui de joelho, é capaz de infartar uma meia dúzia aí, não aguenta mais ficar meia hora de joelho. Mas a gente fica meia hora sentado assistindo um filme, nem fala em filme. Passa 3 horas, tem gente que briga com o filho, se a criança passa na frente da TV, dá um cascudo na cabeça da criança, está me atrapalhando ver o filme, mas não vem trazer o filho para a igreja, não ora junto com o filho. A gente tem um tempo, um monte de coisa. Quando chega nas coisas espirituais, Satanás começa a bloquear a nossa mente. Quem esteve aqui no domingo, ouviu uma ministração maravilhosa. Se você entender as coisas, você vai ver que Deus está te avisando. Que tempo você está gastando? Com que você está gastando o tempo? Irmãos, as 24 horas estão instituídas desde que Deus criou o mundo. É 24 horas. Tanto vai ter sol, tanto vai ter noite. Entre o sol e a noite você trabalha, você descansa, você dorme. Ah, hoje eu não tenho tempo para nada. Lógico que a gente não tem tempo para nada. Nós não estamos administrando bem nosso tempo. A gente passa o dia reclamando, murmurando. Hoje. Tem gente, se você estiver na casa e você falou isso, é para pegar na tua orelha. Bem feito. Ai, meu Deus, estava morrendo de vontade de ir para a igreja. Não vou porque está chovendo. Mentira, não estava com vontade de vir para a igreja. Porque quando a gente tem vontade de vir para a igreja, a gente vem com sol, com chuva. A gente vem a pé. Glória a Deus. Uns anos atrás, a Camila era de colo, igual está aí a minha neta aí no colo da Miriam. Irmãos, a gente tomava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para vir da igreja. E domingo a gente ia na escola bíblica dominical. Saía de casa às 7 horas da manhã, chegava na igreja. Se pegasse todos os ônibus certinho, né? Pum, sai de um pulando no outro, chegava 9 horas na igreja. Acabava a escola bíblica 11 horas. Chegava em casa 1h30 da tarde, irmão. Tinha dia que não tinha dinheiro para comprar o frango para a gente comer. Mas a gente ia. Pagava o ônibus, mas ia na igreja. Saía de casa 4h30 para chegar às 6h30 na igreja, porque o culto era 7. Ia. E tinha irmão que passava onde, pelo menos para me quebrar o galho de um ônibus. Não levava porque ia ser muito peso no carro dele. Que Deus abençoe ele, não sei nem como que está agora, mas que o raio que o parta. Porque não fazia nem o bem para os outros. E a gente não desistia de ir na igreja. Era longe, nós íamos. E hoje você pega um monte de coisa. Não dá. Porque o diabo quer que você fale que não dá, para ele matar você.
E a maldita prata estava envolvida aqui também. Você lembra? Os caras voltaram, vieram os príncipes dos filisteus e trouxeram a prata que tinha prometido para Dalila. A mesma prata que corrompeu a cabeça do Judas. E será que não é a mesma prata que está corrompendo a nossa cabeça hoje? Que a história é a mesma, não muda. Qual que é a dificuldade de entender isso? Que ela foi importunando. O diabo vai te perturbando. Perturba. Até que você fala assim, não aguento. Ele fala, é aqui que eu peguei. Pum, matou você. Enquanto nós estivermos vivos, tem tempo de restauração. E que nessa noite você possa restaurar o teu coração diante de Deus. Porque Sansão se redimiu, né? Apesar que foi uma morte muito confusa, que ele arrebentou tudo lá, matou mais gente naquele dia do que o tempo inteiro dele. Mas eu quero que você entenda que hoje para nós não precisamos fazer força. Nós só precisamos obedecer. As mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas. O ouvido do Senhor aberto para ouvir todas as nossas petições. E aonde está a nossa boca? Na reclamação, na murmuração. Ah, que eu não aguento, ah, que não dá, ah, que eu não tenho. Lógico que não tem, e nunca vai ter. Nesse tempo de crise, se você não for um dizimista fiel e um ofertante fiel na casa do Senhor, nada vai dar na tua vida. Nada vai dar. Vai dar. Se você ganhar 15, você vai dever 17. Se você ganhar 1.300, você deve 1.700. Irmãos, perceba, o problema é o mesmo, cara. Importa a classe social que você está. O problema é o mesmo, sempre vai faltar. Por quê? Porque na tua mão não sobra. Por quê? Porque o fermento você está engolindo. A semente de prosperar você engole. E tudo que você engole não produz, pronto. Aliás, o que o corpo não aproveita, você sabe que detrito que vira. E a vida da gente está virando detritos. Porque a palavra está explícita. Não troca tuas coisas, não troca a coisa de Deus pelas pratas desse mundo. E quantas vezes que estamos? Quantas vezes que poderíamos ter feito, não o fizemos. Por quê? Ah, porque não deu. Mas aí que está um grande problema. Chega na hora de requerer de Deus, aí a gente entuba. Cadê Deus que não me ouve? Deus está no mesmo lugar. Não te ouve porque você não tem falado com Ele. Você tem falado com um monte de coisa, inclusive com Satanás, menos com Deus. Porque para falar com Deus a gente para, olha para cima. Levanta as mãos e fala, Senhor, não sei nada. Estou ruim esse mês. Hoje está um dia péssimo. Mas eu confio no Teu poder, que a Tua graça vem sobre Ele. Ele te ouve na hora e destrói as obras do mal. Glória a Deus. Agora, quantas vezes por dia que a gente faz isso? Ah, pastor, eu tenho orado uma vez. É pouco, velho. Pouco. Vou te falar que se a gente pedir perdão para Deus cada 30 segundos, está devendo favor por Ele. Porque a gente fala um monte de coisa, a gente pensa um monte de coisa. A gente se rende às marteladas do diabo, assim como Sansão. Ela foi maiando, até que ele se angustiou, ele falou assim, vamos falar logo. Falou. E por que Satanás não derrotou ele antes? Porque não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não é onisciente. Ele só ataca o que você fala para ele. Se você está lá no emprego e fala assim, eu detesto esse emprego, pronto, o chefe vai pegar no teu pé todo dia, até que você perde a conta. Aí você perde a conta, você tem outro emprego, você fica desempregado, fica sem dinheiro. Aí você vai falar assim, mas cadê meu Deus que não me ajuda? Aí Deus fala, viu filho? Se você ficasse com a boca fechada, eu te ajudava mais, mas essa boca de lascão, a minha avó que fala boca de lascão, né? Fala demais. E Sansão foi, aí a Dalila foi macetando aquele que se cansou. E quando a gente fala, estou cansado dessa vida, o diabo fala, é agora mesmo que arrebenta com você. Tem outro texto que eu queria ler para você. Ler com você, né? Tem Filipenses capítulo 3. Aleluia. Vou ler na versão da linguagem atual. Ontem eu estava tentando achar a versão contemporânea, mas ainda não tem Bíblia para essa versão. Mas essa aqui é legal. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo fala. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esquecendo daquilo que fica para trás, avanço para o que está na minha frente. Amém? Se você ficar pensando assim, ai meu Deus, esse Natal a coisa está tão ruim, Jesus. Não vou ter... Irmãos, você não vai comer nem carne de galinha no Natal. Nem carne de galinha.
Que o diabo vai te infernizar tanto que você vai perder tua paz, viu? Deus, seguinte, amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aleluia. Pronto, aí o diabo entra em parafuso. Porque o que ele está esperando é você falar. Não sei para quem que eu falei, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, ou preguei aqui, Satanás tem um revólver, e nós temos a bala. A gente dá a bala para ele, ele põe no revólver e dá um tiro na cabeça. Pronto. Que só um revólver não mata. Pode levar umas coronhadas, né? Quem já foi assaltado. Eu já vi um revólver assim, bem na frente, fui fazer uma visita, não vou contar isso. Mas, um revólver sem bala não mata. O diabo tem um revólver, você tem a bala. Aí você dá a bala para ele, aí ele dá um tiro em você, aí você morre. Aí você quer que Deus te ajude? Como que Deus vai te ajudar se você mesmo está fazendo errado? Irmãos, entenda. Nós não podemos receber de Deus, nenhum ser humano abaixo da terra não pode receber de Deus aquilo que não merece. Por isso que tem muitas orações que são repetidas e Jesus fala, para de orar, para de pedir, falar coisas em vãs repetições. Por quê? Deus não ouve, Deus ouve, Deus não pode dar porque a gente não merece. Porque entenda, pós-ressurreição, pós-Jesus Cristo, na vida do ser humano, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Quando você planta coisa boa, Deus te dá coisa boa. Quando você fala besteira, o diabo te dá morte. E aí está em nossas mãos. Queremos a vida ou queremos a morte? Versículo 15 de Filipenses 3 fala assim, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente, na mesma direção, temos seguido até agora. Quer seguir? Jesus Cristo. O diabo quer que você siga Ele. Ele quer que você murmure, quer que você reclame, quer que você conte para Ele onde é a tua fraqueza. Para Ele macetar a tua fraqueza até você pedir água ou até te matar. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Se você manter a tua boca fechada. Mas por que eu falo boca fechada, né? Deixa eu achar uma coisa aqui. Essa aqui eu não sei mexer direito ainda, não. Aqui no início, ver o que dá. Aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora ficou uma letra boa dele aqui. Versículo 11. Essa versão fala assim: procurem viver em paz, trate dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já te disse antes. O que nós estamos fazendo? Vivendo perturbado, cuidando da vida dos outros, não dando graças a Deus, e como que você quer. Algumas versões falam assim: procure viver quietos e tratem dos seus próprios assuntos, quer dizer, trabalhe com a sua própria mão. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que a Bíblia fala, para nós fazermos aquilo que Satanás quer que façamos. Aí você sabe o que aconteceu com ele? Ela foi, raspou o cabelo dele, os caras prenderam, furaram os seus olhos, levou ele como escravo. Aí aquele que um dia tinha sido um cara ferrado na presença de Deus, valoroso, estava fazendo o papel de palhaço. E Satanás ainda continua fazendo seres humanos em papel de palhaço, te humilhando na frente dos outros. E quando você passa por alguma humilhação física, psíquica, não foi Deus que proporcionou, foi o diabo que armou a esteia para você, e nós acreditamos no que ele falou. Mas que nessa noite nós possamos repensar as nossas vidas. Se tem alguma coisa que está te importunando, coloca na mão do Senhor. Tem alguma coisa que está te atrapalhando, Senhor, repreenda esse espírito maligno que está na minha cabeça. Irmãos, entenda isso. A gente nunca fica stand-by, cara. A tua cabeça está produzindo coisa boa, está produzindo coisa ruim. As duas produções dependem do nosso querer. E aí que o Satanás não deixa a gente entender bem, porque a gente começa a ser levado por besteira. Começa a ser levado pelas pessoas, começa a ser levado pelos assuntos. Aí você vê todo mundo falando em crise, você acredita na crise. Aí a crise vai chegar na tua vida. Eu morro de medo. Vai acontecer com você, ele está esperando isso. Agora se vierem conversar com você, está tudo ruim. Você fala, para mim não está, cara. O Senhor é meu pastor, Ele não tem faltado em minha vida. Versículo 4 de Salmo 23 fala assim, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Aleluia.
O que nós temos feito? Chorado as pitangas. E passamos por situações difíceis, viu? Pensa você que está fácil, não. Não está fácil para ninguém, não. Mas uma coisa, eu insisto em te falar. Aquela palavra de Filipenses. Olha para frente. Porque é da frente que vai vir a bênção sobre a tua vida. Por mais difícil que esteja, não esmoreça. Não deixe Satanás te vencer com as coisas dele. Acredita no poder da palavra, que essa palavra vai abençoar a tua vida. Pode ser assim? Feche teus olhos.